Vamos lá, turminha, vamos lá, meu time. Olha só, nós vamos terminar hoje essa parte mais algébrica, né, mais analítica de integração. E aí depois é só resolver problema. Então, nesse próximo mês de aula aí, né, o mês de novembro, é só para resolver problemas com a aplicação de integração de uma função integral definida. Agora, não mais para cálculo de área, mas também para cálculo de volume. Antes disso, vamos resolver esse probleminha aqui para mim, ó. Vamos pensar numa função, uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado. Beleza? Então, hoje, nós vamos trabalhar com função inversa, né? É o que vem agora. Depois, cálculo de área limitado entre a curva e o eixo y. Depois, integração por partes, aí a gente encerra essa parte aí de técnicas de integração e vamos só aplicar isso depois. Vamos lá comigo? Então, olha só. Turminha, essa é uma função quadrática, né? F de x igual a x ao quadrado. E aí, escrever a função inversa é você, na mesma relação, não mais escrever o y em função de x, mas sim escrever o x em função de y, né? É você fazer a relação inversa. Aí fica muito fácil. Olha só, então qual seria a função inversa, a função f de x igual a x ao quadrado? Vamos lá. Então eu posso ler a função assim, quer ver, ó? Y igual a x ao quadrado. Para você escrever a função inversa, é só você, na relação primitiva aqui, você trocar o x por y e o y por x. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter aqui um x igual a y ao quadrado. Beleza? Nesse caso, então, eu tenho que o y é igual a raiz quadrada de x. Então, se f de x é igual a x ao quadrado, f a menos 1 de x, esse f a menos 1 de x, esse menos 1 aqui, ele não quer quantificar nada, ele quer só qualificar. Se essa aqui é a minha função primitiva, essa aqui é a minha inversa, né? Então, f a menos 1 de x vai ser igual a raiz quadrada de x. Quer ver? Vamos escrever uma outra função inversa. Vamos pensar aqui. F de x igual a e elevado a x. Vamos lá? E aí? Vamos trocar aqui esse f de x por y. Quem vai ser, então, y igual a e elevado a x. Vamos agora trocar o x por y e o y por x, para escrever uma relação inversa. Resultado, eu tenho que x igual a e elevado a y. Turminha, para isolar esse y, que é expoente de um termo exponencial, só aplicando logaritmo. Estão lembrados que, vamos lembrar aqui, Estão lembrados que se o log de A na base B é igual a C, se o logaritmo de A na base B é igual a C, por definição, B elevado a C tem que ser igual a A. Então, eu quero fazer a volta. Toda relação exponencial, eu posso representar na forma de um logaritmo. Então, se B elevado a C é igual a A, eu posso escrever isso aqui na forma de um logaritmo. Quando eu escrevo na forma de um logaritmo, a base do logaritmo é quem era a base da relação exponencial. O logaritmando era o termo, né, isso aí,
resultado dessa potência. Então, eu quero isso aqui na forma de um logaritmo. Ó, vamos lá? Ó, log, se a base aqui é E, também a base aqui é E. Log de x na base E igual a y. Então, isso aqui na forma de um logaritmo se escreve assim. É tão verdade que aplica a definição de logaritmo aqui, vai. Se o log de x na base E é igual a y, é porque o E elevado a y tem que ser igual a quem? Igual a x. É o que eu tenho lá. Ô, gente, mas log de base E não é logaritmo neperiano, lá do seu cálculo 1 ainda? Então, quem vai ser esse y aqui, hein? O y vai ser igual a ln de x. Ou seja, se a minha função primitiva é um e elevado a x, a minha função inversa é um ln de x. Então, para toda função, existe uma função inversa. E para que escrever a função inversa? Nós vamos aplicar isso agora, tá ok? Então, se a função primitiva me fala um valor de y em função de x, a função inversa troca essa relação aí. Me fala um valor de x em função de y. Tudo bem? Vamos lá. Vamos nessa. Então, eu vou dar um pause aqui para voltar já com uma aplicação disso aí. Vamos lá? Olha só. Então, vamos pegar essa função que é um pouco mais simplesinha, para você entender uma aplicação, claro que dentro de integração, de uma função inversa. Claro que no campo da álgebra, né, dentro de funções, tem N aplicações para essa função inversa. Para nós, uma grande aplicação seria essa aqui. Quer ver? Vamos comigo. Essa aqui é a minha função que eu tomei como exemplo para nós aqui agora. F de x igual a x ao quadrado, né? Então eu sei que é uma função de grau 2, né? É uma função quadrática. Sei que o seu gráfico é uma parábola com a concavidade para cima e o ponto 0, 0 é o seu vértice, né? Então, esse aqui poderia ser o esboço, esse poderia tranquilamente ser o esboço do gráfico dessa função aqui. Tudo bem? Olha só, quando eu te peço para calcular, a integral definida de f de x dx no intervalo de 2 a 4, ó, quando eu peço para calcular a integral definida de f de x dx no intervalo de 2 a 4, eu quero que você, então, nessa função primitiva aí, você calcule a área entre a curva e o eixo x no intervalo considerado. Então, ó, eu quero essa área aqui, galera, ó. Beleza? Vamos calcular essa área aí. A gente calcula rapidinho. Vamos lá? Vamos calcular essa área aí. Então, vamos integrar a função que me interessa é essa aqui, ó. Então, eu quero a integral definida, ó, a integral definida de 2 a 4 de x ao quadrado dx. Pô, integrar x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, né? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero que você me dê a integral definida, ó, de 2 a 4 de x ao cubo sobre 3. É você, então, calcular o valor numérico dessa expressão para x igual a 4, para x igual a 3 e subtrair um valor do outro. Vamos lá? Então, ficaria assim, ó. O valor que você quer vai ser igual a 4 elevado ao cubo sobre 3 menos 2 elevado ao cubo sobre 3. Aí eu vou usar a maquininha, né? Vamos fazer com a maquininha. Então aqui, ó, ficaria assim, ó, sobre 3, ficaria 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Menos 2 ao cubo dá 8, não é isso aí? Ou seja, isso é igual a 56
terços, que vai ser aproximadamente igual a quanto, hein? 56 terços. 3 vezes 14. 14 vai dar 3 vezes 18. Vê para mim. Ó, 56 terços. Às 18 horas e 45 minutos. Tá dando um tiltzinho aqui. Pera um pouquinho. Vou usar minha calculadora. Não sou trouxa aqui, ó, para dar um valor aproximado com duas casas. Vai dar 18,66, né? Vamos ver aqui. Ó. Tá aqui. 56 divide por 3, 18,67. 18,67. Turminha, isso é quanto vale essa área aqui, ó. Que na verdade é a integral definida, ó, é a integral definida da função no intervalo de 2 a 4. Beleza? Vamos lá. Só que agora eu não quero mais calcular essa área aí. Essa é a área definida pela curva f de x igual a x ao quadrado, com o eixo das abscissas no intervalo sugerido. Eu quero agora, cara, a área compreendida entre a curva e o eixo y. Eu quero essa área aqui agora, ó, no intervalo considerado. Ok? Essa área aqui, ó. Aí você já deve ter entendido, né? O que eu faço então? Para calcular a área entre a curva e o eixo y no mesmo intervalo considerado, não é isso aí? É só fazer o que você acha? Escrever a função inversa, que você pega esse gráfico e vira ele, você coloca o y em função de x, não o x em função de y, não é isso aí? E você então integra no intervalo de 2 a 4. Tá ok? Vamos fazer então? Primeiro, vamos tentar calcular essa área aí. Estratégia de resolução. Ó, vem cá. Espera um pouquinho. Vamos lá? Deixa eu... Tá travando um pouquinho, né? Então, vamos tentar fazer assim. Dessa área que eu calculei, se eu descartar essa área aqui, me sobra essa área aqui de cima, ó. Depois que eu faço isso, se da área desse retângulo aqui eu tirar esse pedaço, sobra a área que me interessa agora. Estão comigo? Então, ó, eu quero calcular essa área aqui, ó. Vamos lá? Então, quem é essa areazinha aqui, galera? Ó, de 2 para 4, tenho 2 unidades, tá vendo? Aqui eu tenho 4 unidades, ó. Então, 2 vezes 4 vale 8, ó. Então, esse pedaço vale 8. Então, se dessa área que eu tenho, eu tirar esses 8, vão sobrar 10,67. Então, essa área aqui, ó, só essa ponta aqui, vale 10,67. Tudo bem? Acompanha comigo daí. Agora vamos calcular a área desse retângulo aqui todo, ó. Esse retângulo, ele tem sua altura aqui que mede 12. Não é isso aí, ó. Aqui mede 12. E aqui a sua base aqui, ó, mede 4, ó. Tá vendo? Mede 4. Então, qual é a área desse retângulo aqui? 12 vezes 4? 48 unidades de área. Se eu tirar o que não
né, o que eu não quero, menos 10,67, o que vai sobrar aqui, 48 menos 10,67, vai ser igual a 37,33. Então, deu para enxergar esse cálculo ainda aqui usando a geometria euclidiana. Mas vamos tentar agora fazer com cálculo de integral. Vamos formalizar isso aí, tudo bem? Vou dar um pause aqui, gente. Vamos retomar agora? Então, olha só. O que eu estou a fim de calcular? Então, eu tenho a função, essa é a minha função, ó, fx igual a x ao quadrado, não é isso aí? Eu quero calcular agora a área entre o gráfico da função e o eixo y no intervalo de 2 a 4, ok? Então eu quero a área entre o gráfico da função e o eixo y no intervalo de 2 a 4. O que eu faço então? Cara, a primeira coisa que eu faço é escrever a inversa da função. Tudo bem? Porque aí, como se eu passasse a enxergar esse gráfico, cara, virado. Eu giro o plano cartesiano. Eu vou escrever agora o x em função de y. Então é só integrar a função inversa no intervalo de y de interesse. Então, você quer como se agora eu tivesse aqui um eixo x e aqui um eixo y, e eu estivesse integrando a função agora no intervalo de x de 4 até 16. Então, o que eu faço então? Eu escrevi a função inversa, né? A gente já havia escrito ela. Tá aqui, ó. Essa é a função inversa. Então eu vou calcular a integral de f a menos 1 de x dx no intervalo de 4 a 16. Então você teve que primeiro teve que recorrer à função primitiva para encontrar na função primitiva, né, o intervalo de x de interesse que gerava ou que gera o intervalo de y de interesse, ok? Então, ó, enquanto x varia de 2 a 4, o y varia de 4 a 16. Quando x for igual a 2, 2 ao quadrado, o y é igual a 4. Quando x for igual a 4, 4 ao quadrado, 16. Então, como se eu enxergasse agora esse gráfico, ó, esse gráfico variando em x de 4 a 16. Vamos lá? Nesse caso, então, eu vou integrar a função, ó, raiz quadrada de x dx. Turminha, raiz quadrada de x não é x elevado a meio? Então, ó, eu vou integrar x elevado a 0,5, fica muito mais fácil assim, no intervalo de 4 a 16 dx. Aí quer ver? Faça a integral, cara, agora usando o meio, para evitar de repente uma regrinha de potenciação. Eu não tenho que somar uma unidade aqui e depois dividir pela soma? Talvez ficaria assim. Então eu vou calcular de 4 a 16, né, isso aí, o valor numérico, né, do maior menos menor, né, do maior extremo vezes menor extremo, de x elevado a 1,5, somei 1 aqui, ó, dividido por 1,5. Resultado, vamos lá? 16, ó, 16 elevado a 1,5 igual a 64 sobre 1,5 menos 4 elevado a 1,5 igual 8 divide por 1,5. Resultado vai ser igual a
56 por 1,5 dá quanto, hein? 56 dividido por 1,5 dá o 37,33, ó, que eu já havia calculado antes. Então agora, presta atenção. Para que serve para nós agora escrever a função inversa? Eu escrevo a função inversa quando é me pedido para calcular a área entre a curva e o eixo y no intervalo de x qualquer. O que eu faço primeiro, cara? Eu vou calcular na função primitiva o intervalo correspondente em y. Né? Então é só aplicar os valores de x dos extremos do intervalo na função e encontrar os extremos em y. Feito isso, eu escrevo a função inversa e calculo a integral definida dessa função inversa no intervalo de y que eu encontrei. Tudo bem? Pensa nisso aí.